a gente vai começar primeiro por uma apresentação dos antígenos, né, como esse processo acontece e como ele acontece. E a apresentação do antígeno ela pode acontecer tanto no linfonodo, quanto no baço ou no malte. E isso vai depender do caminho que essa célula vai percorrer, para aonde está essa infecção, se é numa mucosa gastrointestinal, genital, respiratória. Então, isso pode variar. As células apresentadoras de antígeno são os macrófagos, linfócitos B e as células dendríticas. E esse processo acontece após o macrófago fagocitar a bactéria e destruí-la, vai ficar o antígeno na membrana da bactéria. E nessa membrana existem substâncias chamadas de CTH2 ou MHC de classe 2. E essas substâncias elas vão pegar o antígeno da bactéria que está dentro do macrófago e vai levar ela para ser exibida na superfície do macrófago, especialmente na membrana plasmática. E após isso, o MHC de classe 2 ele vai expressar o antígeno para poder apresentar para o linfócito TCD4. O mecanismo de apresentação do linfócito TCD4 ele acontece no reconhecimento que o linfócito TCD4 faz da substância específica do micro-organismo invasor. Então, após a identificação, o linfócito TCD4 ele vai se diferenciar em linfócito T auxiliar, como o nome já diz, né? Ele vai liberar substâncias para auxiliar ou estimular o macrófago e as células dendríticas. E dentre essas substâncias, tem o que conhecemos de interferon gama, que essa substância ela potencializa a força do macrófago ou da célula dendrítica para produzir substâncias ainda mais potentes para destruir o patógeno. E o linfócito TCD4, ele não faz o reconhecimento de antígeno sem a presença de células apresentadoras de antígeno, como macrófagos, os linfócitos B ou as células dendríticas. Já o mecanismo de apresentação do linfócito TCD8, ele acontece quando o linfócito TCD8 faz o reconhecimento através do MHC de classe 1, e essa molécula está presente em todas as células do organismo. E vale lembrar que cada indivíduo ele tem o seu próprio MHC de classe 1 individual, próprio. Então, os linfócitos TCD8, eles não se localizam fixadamente no baço, no malte ou no linfócito ou no linfonodo. Ele é rotativo, ele circula o organismo para fazer a verificação das células, para fazer a identificação do MHC. Uhum. Travado. Tinha travado sua internet. Voltou? Espera ainda. Voltou agora. Tá ouvindo? Pronto. Continue. Porque tinha travado. Então, bom, vou voltar para o mecanismo do linfócito TCD8. Ele acontece quando o linfócito TCD8 faz o reconhecimento através do MHC de classe 1, que é uma molécula presente em todas as células do organismo, e cada indivíduo possui seu MHC de classe 1 próprio. Então, esse processo acontece quando o linfócito TCD8 ele não se localiza fixadamente no baço, no linfonodo ou no malte. Ele é rotativo, ele circula o organismo para fazer a identificação das células, a identificação do MHC de classe 1. Então, se uma dessas células que foram verificadas tiver infectada com um vírus, por exemplo, ele vai tentar esconder no citoplasma celular, mas a célula ela tem uma atribuição de denunciar esse vírus. Então, ele expõe uma partícula desse vírus na membrana plasmática da célula e o MHC de classe 1 ele fica diferente. Ele se torna, não, o MHC de classe 1 ele se torna anormal, ele fica diferente do. Então, o TCD4, quando ele passa por essa célula infectada, ele identifica essa normalidade, ele imediatamente fica ativado e se torna um linfócito T citotóxico, que é uma célula capaz de destruir outra célula. Então, esse processo acontece muito no caso dos transplantes de órgãos, porque como o MHC de classe 1, cada indivíduo tem o seu, a partir do momento que um órgão ele é tirado de um organismo e colocado em outro, as células desse organismo receptor, ele tem esse órgão como invasor. Então, ele tenta destruir esse órgão. Então, por isso que é importante que no pós-operatório, né, de transplante, os pacientes façam uso de imunossupressor para que esse órgão não seja rejeitado. Ótimo. Alguma pergunta, Amanda?
A primeira parte, ok. Eu vou falar um pouco da imunidade adquirida humoral, né? Que é um processo de defesa do organismo em que atuam os anticorpos e as moléculas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. É também conhecida como imunoglobulinas e ele depende de reconhecimento dos antígenos através do linfócito B. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B maduro, são células que recebem o nome de plasmócitos. E o que são os anticorpos? Os anticorpos eles são em forma de Y produzida pelos plasmócitos e utilizada para muitas funções no sistema imune. Pode ser encontrado também no sangue, como receptor de linfonodo B. Eu fico na agonia com a mão. Ah, meu Deus do céu. Sua função é identificar e neutralizar os antígenos, que são substâncias e micro-organismos estranhos no corpo. Coisas estranhas que não tem no nosso corpo, que nosso organismo reconhece como um corpo estranho. A função do anticorpo é expulsar, tentar fagocitar esse... Não, fagocitar não. É tentar expulsar esse corpo estranho do nosso organismo, né? Que está nos fazendo mal, que na verdade, que é os patógenos, né? Que são chamados de patógenos. Nosso corpo tem cerca de 20% das proteínas que são encontradas no plasma sanguíneo são anticorpos, né? No caso, 20% das proteínas encontradas no nosso organismo, no nosso corpo, são anticorpos. A proteção é desencadeada. Eu tô nervosa. A professora vai ver isso. Ela quer live. Ai. A produção é desencadeada em resposta a partículas estranhas que também de alguma maneira invadem o organismo. Eu estou dando uma pescadinha aqui porque eu estou insegura, mas vamos lá, né? A imunidade humoral ela é dividida em 5 classes, que são a IgG, a IgD, IgE, IgA e IgM, que a IgG são produzidos pelos plasmócitos e células de memória, e a IgD serve como receptores em células B. A IgA, ela circula no sangue de mucosas e secreções serosas, por exemplo, leite materno, né? As IgE, elas são envolvidas em reações alérgicas e infecções parasitárias. A IgM é produzida quando encontra a AG, que captura vários antígenos. E o processo de combate aos invasores, ele acontece de forma ao reconhecer a substância, né? A substância estranha, o DNA ou vírus ou bactéria, que cada patógeno tem seu DNA próprio e pode ser reconhecido pelos anticorpos para ser expulso. E aí se combinam quimicamente com elas e os anticorpos vão para inativarem. As reações do antígeno anticorpo é completamente exclusiva, né? Cada tipo de anticorpo é capaz de identificar apenas um tipo de antígeno. Dizemos que o anticorpo são proteínas específicas de defesa. E também, deixa eu ver... Mas acho que é basicamente isso. O antígeno é toda substância... O que seria o antígeno? O antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. O sistema imunológico responde ao antígeno produzindo uma substância chamada anticorpo e este vai atuar contra o antígeno. Eu acho que é isso, né? A primeira exposição de um antígeno por infecção induzirá a uma ativação dos linfócitos B e sua diferenciação em plasmócitos secretores e de memória. Então, basicamente, é assim, de forma resumida, que
a imunidade adquirida humoral funciona. Eu acho que não tem mais muito o que falar, não. Eu resumi mais sobre isso mesmo e foi isso. Acho que... Vai apresentar o vídeo? Vai mostrar o vídeo? Como assim? O vídeo que você colocou no... Aquele que você colocou no WhatsApp, de 2 minutos, sobre essa aula moral. Pode ser. Eu vou apresentar agora. Agora, como é que bota para a outra câmera? Eu tenho um videozinho aqui mostrando mais ou menos como é que acontece do YouTube, né? Agora eu não sei como é que eu vou virar a câmera. Deixa eu ver se tem como. Deixa eu abrir a tela. A ativação da resposta imunológica começa quando um patógeno Acho que foi, né? no organismo. Foi. Contra o patógeno, E o áudio? e processa Também. a resposta Tá alto. Eu vou calar a boca agora para ver mais ou menos como é que acontece esse processo que a gente acabou de explicar. A ativação da resposta imunológica começa quando um patógeno penetra no organismo. Macrófagos que encontram o patógeno ingerem e processam esse patógeno, expondo fragmentos proteicos do mesmo em sua superfície celular. Macrófagos expõem esses fragmentos, são chamados de células apresentadoras de antígeno. Estas células podem interagir com linfócitos T helper, que, ao reconhecer as partículas do patógeno, interagem com o macrófago via citocinas. Nesta interação, o macrófago secreta interleucina 1, o que estimula as células T helper a secretarem interleucina 2. A interleucina 2 estimula a proliferação de alguns tipos celulares, tais como as células T citotóxicas e os linfócitos B. A partir daí, a resposta imunológica segue 2 caminhos diferentes. Um, usando os linfócitos T citotóxicos e outro, usando os linfócitos B. Células normais do organismo, que foram infectadas pelo patógeno, podem também digerir e apresentar fragmentos deste patógeno na superfície de sua membrana. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de reconhecer esses fragmentos como partículas estranhas ao organismo, se ligando à proteína apresentadora de antígeno, o que dispara a secreção de substâncias que induzem a morte celular, o que chamamos apoptose, matando assim a célula infectada e impedindo a proliferação do patógeno. Já os linfócitos B, quando ativados pelas células T helper, se diferenciam em células B produtoras de anticorpos, também chamadas de plasmócitos. Essas células enchem os fluidos corpóreos, como sangue e linfa, com anticorpos específicos contra aquele patógeno. Os anticorpos se ligam aos patógenos presentes no organismo, neutralizando-os e induzindo a fagocitose dos mesmos pelos macrófagos, destruindo assim o agente causador da doença. Outras células B se diferenciam em células de memória, que podem sobreviver no organismo por décadas. Por conta dessas células de memória, o organismo é capaz de reagir de maneira mais rápida e eficiente em um eventual futuro encontro com o mesmo patógeno, o que chamamos de resposta secundária à infecção. Assim, o organismo fica resistente ou imune àquele patógeno. Esse é o princípio no qual se baseia a técnica de vacinação. Pronto, esse foi o nosso vídeo explicando o que a gente acabou de falar. Deixa eu mudar aqui a A tela. ativação da resposta imunológica. Então, eu acho que é isso, né? O vídeo foi bem explicativo, que a gente tinha acabado de falar. E é basicamente essa nossa apresentação, nossa live. Ai. Uhum. Pior Vai já ficar foi. gravado, viu? Então, podemos encerrar. Meninas, cadê vocês? As meninas do comentário. Amanda. Gente, entrou uma Lari Mendes. Tudo bom, Lari? Ela é nova aqui, tudo bom?
Meninas, vocês têm alguma pergunta para interagir, para dar mais tempo, alguma coisa, falar algo? Ah, que legal! Parabéns, arrasaram. Mais algum comentário, perguntas? Então é isso, né? A gente pode encerrar por aqui. Essa foi nossa apresentação, nossa live.